Aqui, Senhor, encontra-se, Senhor Pai, o teu servo, ó Deus. Pai, usa, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para nossas vidas, para esta igreja, para exortar, para edificar, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, revela a ele, Senhor, o que estiver em oculto na tua palavra, Senhor. Traz a memória ao teu servo, ó Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor queira, Senhor, que o teu servo fale esta noite para nossas vidas, ó Pai. Senhor da glória, Pai, olha aí, Senhor, quantas barreiras, ó Pai. Olha quantas dificuldades, Senhor, para chegar até aqui, Senhor. Mas o Senhor veio na frente, Senhor, destruindo a cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, para trazer esta mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no coração do teu servo, Deus de poder e glória. Senhor, o espírito de timidez caia por terra. Dê autoridade ao teu servo, Senhor, a partir de hoje, Senhor, para, Senhor, derrama, Senhor, da tua unção sobre o teu servo, Pai. Faça, Senhor, e usa conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Mais forte, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Feliz ano novo para todos. Um 2006 abençoado para todos. Que Deus continue abençoando todas as famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Agradecer também a oportunidade ao pastor Alex, pastora Letícia, todos os membros. Hoje iniciamos mais um período de um ano aqui pregando. Glória a Deus. E Deus, a presença de Deus está aqui tão forte. Aleluia. Que tudo que o pastor Alex pregou tem a ver com o que eu vou pregar. Glória a Deus. Então fica ligado, porque é uma direção já no início do ano. Glória. Já é uma direção para a nossa vida em Glória a Jesus. 2026. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tu és maravilhoso, Pai. 1 Samuel, estou também com minha esposa. Posso esquecer dessa? Mas é verdade. Com minha esposa aqui. Também, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Fica ligado que Deus tem uma direção para todos nós essa noite. Pastor Alex iniciou a direção e eu vou agora só dar mais alguns pontos do que ele falou. Todos acharam aí? Amém. Vou ler aqui. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Podemos assentar. Meus irmãos, após a conquista da terra prometida, sob a liderança de Josué, esse povo, ele entra em um período da divisão dos territórios conquistados para as 12 tribos de Israel. Já instalados, eles passam por um longo período de quê? De instabilidade espiritual e política, conhecida como o período dos juízes. Josué
aos 110 anos, ele faz a sua despedida lá em Siquém. O que ele faz? O que Josué faz? Josué conclama o povo. Aí quando o povo chega lá, aí Josué tem as suas últimas falas. E dentro das suas últimas falas, Josué sempre enfatiza o seguinte, que aquele povo, para que eles permaneçam fiéis a Deus, seguindo os seus mandamentos e confiassem plenamente no Senhor. E dentro das suas falas, uma das falas que ficou famosa nesse dia, que todos nós conhecemos, é aquela frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase foi proferida por Josué na sua despedida lá em Siquém. Olha só que infelizmente, assim como foi nos últimos dias de Josué e da geração de anciãos, que viram as maravilhas que Deus fez e operou no deserto, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha só, daquele povo todo que entrou na Terra Prometida, alguma parte morreu no deserto. Aqueles que conseguiram entrar, logo eles envelheceram e acabaram perecendo. E essa nova geração que entrou junto com Josué e aqueles anciãos, eles não conheciam o Senhor, assim como acontece nos dias atuais. Jovens perdidos fora e dentro da igreja, jovens que não escutam os mais velhos, aqueles que sabem a direção e o caminho e como trilhar, jovens que pensam que sabem de tudo, porém não conseguem pensar no seu próprio futuro, achando que o tempo vai esperar por eles. Achando que o tempo vai esperar por eles. Você que é jovem, olha só, o tempo passa rápido, muito rápido. Esses dias eu estava vendo uma foto minha, da época que eu era fuzileiro naval, de 1989. Rapaz, eu tenho a lembrança viva do primeiro dia que eu cheguei lá com 16 anos de idade. Eu tenho vivo na minha cabeça isso. E hoje, vou fazer 54 anos, eu olho para assim, rapaz, o tempo passou muito rápido. Aquela casa que nós já estamos morando lá, já vai fazer 10 anos. Jovem, o tempo passa rápido. Jovem, para você que é jovem que está aqui, e para você que é jovem que está me ouvindo aí, o tempo passa rápido. Aquele discurso final daquele velho de 110 anos, que não foi ouvido pelaquela nova geração, sabe o que aconteceu? Custou para eles 350 anos de sofrimento. Sabe aquele velho que queria orientar o jovem? Ah, é velho.
velho, tu não sabe de nada, tu sabe mexer no computador, tu não sabe, precisa que eu te auxilie. Só coisa da modernidade, desprezando a maturidade de quem já passou por onde você está. É perigoso fazer isso, porque a Bíblia diz aqui que aquela nova geração que não escutou aquele velho, Josué, que foi o maior general que Deus levantou, aquela geração pagou 350 anos em sofrimento. Ou seja, trazendo para os nossos dias atuais. Se tu não escutar aquela que quer te direcionar, você literalmente vai ficar batendo cabeça. Se você não quer escutar aquele ou aquela que quer te orientar, você literalmente vai ficar batendo cabeça. Viva o seu período de vida. Viva o período que você está passando. Isso aqui é para jovem, que é para quem não é jovem. Independente do período que você esteja passando, vai ter alguém te orientando. Vai por ali. Não vai por aí, vai por ali. Dá ouvidos. Porque muitas vezes essa pessoa que está te orientando é Deus usando ela para não te causar um problema maior. Olha como estava esse povo nesse período aqui, desses 350 anos em que eles não deram ouvidos. Aquele velho lá atrás, de 110 anos, chamado Josué, simplesmente o maior general que Deus levantou. Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Ou seja, estava uma bagunça total. Cada um fazia o que queria. Estava à vontade. Geralmente, quando fica muito à vontade, largado, aí faz besteira. Porque é assim que está aqui. Naqueles dias não havia rei, porém cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. É tipo assim, você está numa casa e cada um faz o que quer, entendeu? Se eu moro dentro de uma casa, eu vou lá, como, boto meu prato lá, largo meu prato, aí o próximo que quiser usar o prato, lá, ele que lave, ela que lave. Eu já comi, o prato estava limpo. Você está entendendo? É mais ou menos isso aí. Foi por causa desse caos que o povo foi pedir um rei ao último juiz levantado por Deus, que foi Samuel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. 1 Samuel 8, versículos 4 e 5. Olha só. Nessa época aqui, quando eles foram estabelecidos na terra prometida, e estava uma bagunça só, 350 anos de bagunça, o que acontecia? Quando dava muito ruim,
Deus levantava um juiz. Lembra de Sansão? Lembra de Gideão? Deus trabalhava dessa forma. Mas só que o reinado ainda estava... Era Deus que reinava. Deus observava as coisas erradas que eles iam fazendo. E quando dava ruim, aí eles usavam a dipirona de Deus. Já viu aquela pessoa? Quando está tudo bem, ela não está nem aí para Deus. Mas quando apertou o calo dela, ela corre para Deus. É usar Deus como dipirona. Acontecia isso nesse caso aqui. Eles faziam besteira. Quando dava ruim, eles clamavam. Aí Deus levantava um juiz. Então Samuel, ele envelheceu. E o que ele fez? Ele nomeou seus filhos, Joel e Abias, como juízes. Porém, eles não seguiram o exemplo de integridade do pai. Olha o que está escrito na Bíblia. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram a avarezas e aceitaram suborno e perverteram o direito. 1 Samuel 8:3. Esse perverter o direito aqui é perverter a lei. Agora, tu imagina para um judeu perverter a lei. Eles são fiéis à lei até hoje. 613 leis. Só que hoje em dia eles não podem cumprir todas. Mas naquela época eles se esforçavam para cumprir todas as leis. Por quê? Porque eles achavam que a salvação deles vinha pelas leis. Por isso tinham os escribas, os fariseus. Os piores eram os fariseus, igual a Saulo. Entendeu? Agora, olha só, eu como pai, não estou falando do Senhor não, eu como pai, imagino a tristeza no coração de Samuel ao saber que seus filhos ficarão com a sua herança, mas jogaram o seu legado no lixo. Tem noção do que é isso? Samuel, sendo profeta, ele reinou por 40 anos. Ele ganhava um monte de coisa, era normal naquela época. As pessoas faziam, ofereciam para ele, ele tinha gado, ele tinha ovelhas para ele sacrificar, ele tinha uma condição financeira boa. Entendeu? Ele era sustentado para fazer aquilo. Agora, você imagina a herança e o legado. A herança, os filhos dele vão ficar. Que é gado, que é terra, que é casa, só que isso passa. Mas o legado, eles jogaram no lixo. O legado de Samuel, que sempre foi fiel ao Senhor. Preste atenção. O que a gente está passando os nossos filhos. Para quem não tem filho ainda e vai ter filhos, preste atenção no que você vai passar para os seus filhos. O que tu quer passar? A herança ou o legado? A herança, a terra come. A herança, a terra come. E o legado? O legado é eterno. O legado é eterno. Porque aqui já tem que... Isso já tem mais de 3 mil anos, mais ou menos, né? Foi antes de Cristo. Bem mais. 3 mil anos. A gente está falando do legado de Samuel aqui hoje e está fofocando, falando que os 2 filhos dele não valiam nada. 3 mil anos depois. Está vendo como é que é importante você passar para o seu filho, para a sua família, um excelente legado? O legado quer dizer integridade. É tu mostrar integridade. Quando aquilo está errado, você fala, está errado isso. Está errado isso. Isso não está certo.
mesmo sendo filha não gostando, vai errado isso. Eu passei por isso essa semana lá em casa e falei, vai errado isso não é certo. Não gostou não estou nem aí, está errado, isso não é certo. Isso não representa o Deus que você serve. Isso não representa o Deus que está errado. Está errado. Pode ficar de bico, estou nem aí. Por conta dessa pressão do povo, Samuel vai orar ao Senhor e buscar uma direção, mas no seu coração ele se sentia pessoalmente rejeitado. Então Deus fala com Samuel: Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8:7. E olha que Samuel ainda não tinha nem falado sobre as consequências daquele pedido que eles fizeram, ou seja, o pedido de um rei. Samuel não tinha falado para eles ainda que, sendo constituído um rei, haveria confisco de bens, servidão, impostos, mas eles não deram ouvido nenhum a Samuel. Aí Samuel, ele obedece ao Senhor. Está escrito lá: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Olha só, Deus permitiu que Samuel fosse rei, não porque ele era o melhor, mas para mostrar ao povo o resultado das suas escolhas. Deus permite que Saul seja rei, levanta Saul como rei, não porque ele era melhor, mas para que o povo veja o resultado da sua escolha. Olha Saul aqui, ó. Olha Saul aqui, ó. Saul, quando andava lá em Israel, os outros israelitas ficavam aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele era enorme, 1,90 m, bonito. Ele era um cara, bonitão. Então, aos olhos humanos, que cara, meu Deus do céu. Imagina a mulherada, meu Deus, eu quero esse homem. Quero ele para mim. Por fora, bonito aos olhos humanos, porém desobediente a Deus. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com os teus olhos enganosos, que só querem 1,90 m, cabelo bonito, olho bonito, corpo bonito. Só que tu está vendo o exterior, tu não está vendo o interior. E Deus está te falando aqui, cuidado. Cuidado para você não cair numa armadilha. Porque o resultado das escolhas, depois não adianta falar assim, não. Escolhi errado. Escolhi errado. Não fuja não. Não faz igual a Gretchen não. Porque a Gretchen casou 30 vezes. E na entrevista que ela deu no podcast, os 30 homens estavam errados, só ela estava certa. Sabe o que é isso? Síndrome de Gretchen. No podcast dela, os 30 homens que ela casou, todos eles estavam errados. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Tu casou 30 vezes e os 30 homens estavam errados. Pô. É difícil, né? Aí, para mostrar ao povo o resultado das suas escolhas. Aí, vai Samuel lá ungir Saul.
Preste atenção aqui agora, porque isso foi dito aqui agora por ele. Antes da gente pegar, preste atenção. Daqui para frente, preste bem atenção. Aí, Saul vai. Aí, no versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que Amaleque fez a Israel, como se lhe opôs no caminho quando saiu do Egito. Isso é Samuel falando com Saul, quando vai ungir Saul. Preste atenção aqui, nessa frase aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, meu filho, toda vez que aparecer isso na tua frente, porque Deus ainda fala, tá? Deus, Ele fala. Ele não é um Deus mudo, não. Ele fala e faz coisas extraordinárias. Basta você buscar que vai ver. Se alguém falar para você, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, exércitos é Sabaoth em hebraico. Toda vez que aparece essa frase, a conotação mistura autoridade máxima, proteção divina e soberania absoluta. Ou seja, é um decreto. Toda vez que aparecer, assim te diz o Senhor dos Exércitos, bota na tua cabeça assim: ferrou. É um decreto de Deus. Se for para a morte, vai ser morte. Se for para a vida, vai ser vida. Entendeu? Então, aí continua. Vai, pois agora, olha Samuel falando para Saul. Quando ungiu, primeira vez que mandou: vai, pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel, capítulo 15, de 1 a 3. Olha só, olha só, presta atenção no início. Vai, pois agora. Lá no início, vai, pois agora. É uma ordem clara e específica. Quando aparecer vai, pois agora, é uma ordem específica, que significa o seguinte: onde Deus fala claramente, não há espaço para negociação. Olha só, é primeiro culto, é nosso primeiro culto. Deus já começou com tudo. Deus já começou com tudo para que a gente tenha um ano de 2026 legal. Obedeça a voz do Senhor esse ano. Esse ano vai ser um ano diferente. Se você quer um ano diferente, bota aí. Olha só, você viu a palavra que ele deu? Está tudo aqui, ó. Aqui só está complementando. Ele começou, eu estou terminando aqui. Ou seja, a direção que Deus está nos dando para quem está aqui de livre e espontânea vontade é obedecer. É obedecer a palavra do Senhor. É obedecer ao Senhor. O Senhor não está mandando tu ser santo, não. Para entrar aqui amanhã de burca, não. Todo mundo não é isso, não. Porque errar, todos nós vamos errar. Já falei, até fechar os olhinhos. Mas quando Deus falar, faz isso, faz.
Deus falar, quando Deus te der uma ordem sobre alguma coisa, faz. Meus irmãos, se nós pegarmos esse texto sem conhecer o contexto, você pode pensar, nossa, que Deus cruel, aniquilar um povo inteiro, homens, mulheres, crianças até de peito, e até os animais. Mas lá em Êxodo, capítulo 17, está a resposta. Em 1446 a.C., na batalha em Refidim, os amalequitas, olha só, os amalequitas atacaram os israelitas por trás, visando os mais fracos e cansados. Porém, Josué, ele vence a batalha, enquanto Moisés segurava o cajado. E Deus não gostou dessa covardia com o seu povo, e declarou: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória Amaleque de debaixo dos céus. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Aí, em 1025 a.C., ou seja, cerca de 420 anos, Deus cumpriu a sua palavra. Meus irmãos, essa batalha de Refidim é aquela batalha que Moisés é levado para cima do monte, e enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Josué vencia a batalha. Só que as mãos de Moisés ficaram com um peso de pedra, ou seja, ficou muito tempo assim, e ele não aguentou. Só que tinha Arão e Hur, que pegaram uma pedra, botaram ele sentado e seguraram as mãos dele. E as mãos dele ficaram para o alto, para cima, entendeu? Segurando as mãos de Moisés. Tudo porque 420 anos depois, Deus resolve aniquilar aquele povo amalequita. 400, Deus, olha só, atacaram por trás os fracos e cansados. Maiara, vem cá, Maiara. Sobe aqui. Eu não vou te falar nada, mas já fizeram isso aqui. Olha só, fizeram isso aqui, muito isso aqui, muito isso aqui. Estou contigo. Só, presta atenção no que eu vou falar. Só que o anátema, ela já sabia do anátema. O anátema, ela já sabia e não fez nada para contribuir com você, que estava fazendo a coisa certa. E lá o problema é gerado por inveja. Você está entendendo? Só que, atacaram por trás. Te atacaram por trás. Porém, preste atenção no que eu vou te falar. Porque Deus mandou falar isso para você. Se mantém na posição e fica tranquilo. Assim como aconteceu lá, vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora preste atenção. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 1
1 Samuel 15:4. Olha só, Saul ele começou certo, convocou o exército, marchou, venceu a batalha. Saul foi até justo. Por quê? Ele disse Saul aos quineus: ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram para o Egito. Porque usaram de misericórdia com os filhos de Israel quando subiram para o Egito. Olha só, retirai-vos do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com ele. Olha só, esse pedaço de versículo aqui serve também para jovem, para adulto e para velho. Tudo aquilo que não te soma, é melhor não ficar junto. Se não está somando contigo, é melhor não ficar junto. Verdade. Você está entendendo? E para você que é jovem, olha só, eu sei como é que é a situação hoje em dia. De repente tu tem um amigo, um parceiro maneiro pra caramba, mas de repente ele está fumando um baseado, está metendo um 5,7 aí na rua, um 5,5. Aí tu está junto com ele, quando vier o carro da linguiça, tu vai também. Porque você não pode ser testemunha. Quem está falando para você aqui isso é alguém que participava disso. Você está entendendo? Quem está falando para você isso é alguém que participava disso ativamente. Tá junto, vai junto. Não tem jeito. Entendeu? Tá junto, vai junto. Pô, procura. Eu sei que, pô, ó, o contato, teu contato é, pô, beleza, tranquilo aí, parceiro. Pô, tu não vai ser escroto não, de não falar, de não passar. Até porque, olha só, hoje em dia onde eu moro, o que mais tem é isso. O que mais tem é isso. A minha rua está cheia de maconheiro. E eu fico com aquela vontade de sair e pegar, porque eu não posso mais. Fica aquela coisa dentro de mim, querendo voltar aquela nova pessoa, porque sabe por quê? O cara, ele só respeita o que ele teme. Esse dia eu vim pregar aqui, foi uma benção. Chegamos em casa, o cara estava fumando maconha na porta da minha casa, eu não aguentei. Aí eu fui em casa e botei ela na cara dele lá na ponte. Eu falei, ó, se tu fumar maconha de novo lá na porta da minha casa, eu falei com você, vou estourar com a cara toda. Pô, cara, isso não é exemplo que eu tenho que dar, entendeu, cara? Não é exemplo que eu tenho que dar. Eu não preciso fazer mais isso, entendeu? Mas a coisa me deixou tão irado que Cátia já falou para ele, sai daí, cara, sai daí que ele vai te pegar. Você está entendendo que tem coisas que saem do teu controle? Você está entendendo? Porque aqui tem sangue ainda também. E hoje em dia eu tenho que passar e olhar lá. Pô, olha só, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu peguei um lá no centro de Campo Grande. Ele estava com um traveco lá, ele estava com cocaína na carteira. Peguei, dei uma geral a ele e falei pro traveco, me dá o pó. Eu não sei o que, o pó estava no peito. Dentro do peito, meti a mão, tirei o pó, dei uma chapada na orelha dele. Ele mora na minha rua, cara. Ele mora na minha rua. Depois passou de bico, eu falei, ó, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu vou te respeitar e você vai me respeitar. Se você não fazer aqui na minha porta, estou nem aí. Você está entendendo? Então, retirai-vos e
sai do meio dos amalequitas. Os amalequitas aqui é duas amizades, seja com homem, com mulher. Mulher que não quer nada, mulher solteira, que quer pista, que fica soprando no teu ouvido, ela teu marido é assim. Pô, teu marido é como? Então não sei o quê. Não faz isso não. Não faz isso não. Que de repente ela está querendo, de repente, ela está te falando, botando pilha contra teu marido, porque ela quer teu marido, ela quer ele. Entendeu? Porque toda mulher que quando começa a malhar o marido, é porque ela quer o marido do outro. Entendeu? Então saia do meio dos amalequitas. Voltando a Saul, fez tudo certinho. Externamente, sucesso total. Mas internamente, desobediência. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. 1 Samuel 15:9. Olha só, obediência parcial é desobediência total. Olha o que Deus fala para Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Isso não é arrependimento humano. Isso não é arrependimento humano. É dor, lamento, quebra de relacionamento. Saul é rei, mas perdeu a aprovação. Saul, ele continua reinando, mas perdeu a aprovação. É pior perder na posição do que perder a presença. Você pode perder a posição que você tiver, só não, de jeito algum, perca a presença do Senhor na sua vida. É a pior perda que tem. É a pior perda que tem, meus irmãos. Escute o que eu vou te falar. Nunca, de forma alguma, para quem está aqui, de livre e espontânea vontade, nunca, de forma alguma, afaste a presença de Deus da sua vida. É ela que nos sustenta, que nos põe de pé. Errou, dobra o joelho, pede perdão a Deus de coração, porque veja que após a recusa de Saul, após a recusa de Deus a Saul, ele foi literalmente ladeira abaixo. Quando Deus recusou Saul, Saul estava aqui, ó. Ele fez assim, ó, ladeira abaixo. Olha só, olha no versículo 12: levanta para si uma coluna. Quando a glória sobe a cabeça, a unção começa a descer, e o altar é substituído por monumento. No 13, cumprir a palavra do Senhor. Saul falando ao encontrar Samuel, olha só, ele mente, ele espiritualiza, ele transfere a culpa. Quem mente para si mesmo já não discerne a verdade. Olha só, descida total. Olha no 14. Que balido de ovelhas é esse? Samuel pergunta a Saul. Balido é berra, quem pede. É agudo, né? Mé. Que balido de ovelha é esse? Samuel pergunta a Saul. Conseguiu ver no texto que o pecado ele deixa rastro? Olha só, sendo Samuel um profeta do Senhor, Deus poderia lhe falar, lhe revelar as ovelhas escondidas. Sim ou não?
Samuel não era um profeta? Como é que Samuel foi surpreendido? Porque Deus não falou. O pecado se apresentou a Samuel. Deus não falou nada, ficou quietinho. Olha só, sabe o que é isso? O pecado exposto é diferente do pecado confessado. O pecado exposto, ele é diferente do pecado confessado. O pecado exposto é para te humilhar perante Deus e os homens. Já o pecado confessado, ele te exalta e a misericórdia te alcança. Cuidado com esses dois tipos de pecado. Cuidado com o que você está fazendo. Teu inimigo, ele pode te expor para Deus e para os homens. Depois não vai ter como reverter isso. Quando você peca, quem peca, confessa verdadeiramente, alcança misericórdia. É aquilo que eu te falei, que não vai entrar aqui de burro, igual um santão, não. Porque santidade, santo, só Deus. Santificação é um processo que nós nunca alcançaremos na terra, porque somos pecadores. A mudança de chave é quando tu fecha os olhinhos, que você fez tudo aqui, foi aprovado lá, ganhou teu passaporte, teu corpo é glorificado. Aí sim é outra coisa, aí seremos como Ele, entendeu? Estaremos na dimensão dele. Então, aquele que confessa, ele alcança a misericórdia. Agora, o foco principal do texto: obedecer é melhor que sacrificar. Presta atenção. Deus, de forma alguma, Ele vai rejeitar o seu sacrifício. Deus, Ele rejeita sacrifícios que tentam substituir a obediência. Deus, Ele não vai. Deixa eu ver aqui. Eu acabei me perdendo aqui. Deus, Ele não vai rejeitar o seu sacrifício. Deus, Ele rejeita sacrifícios que tentam substituir a obediência. A rebelião é como feitiçaria. Por quê? Porque ambos tentam controlar o lado espiritual. Ambos rejeitam a autoridade de Deus. Você está entendendo? A rebelião e a feitiçaria é como feitiçaria. Por quê? Porque ambos tentam controlar o lado espiritual e a autoridade de Deus. Para essa noite, para todos nós que estamos aqui, eu e vocês, onde nós temos obedecido parcialmente. O que Deus tem nos pedido e eu e você temos adiado. Temos oferecido serviço no lugar de submissão e a ordem de Deus. A obediência mantém a presença. A desobediência mantém só a aparência. Hoje Deus não quer sacrifícios, Ele quer rendição total a Ele. Se render é obedecer. Deus, nessa noite, Ele me trouxe aqui para a gente já começar com a primeira ordem para essa igreja: obedeça.
Obedeça a voz do Senhor. Essa é a primeira ordem para essa igreja. Obedeça a voz do Senhor. Se renda, se pecou, confessa. Confessa seu pecado na tua casa, lá, dobra o teu joelho, entrega de coração. Porque Saul era totalmente diferente de Davi. Enquanto Davi fazia besteira, mas se arrependia verdadeiramente, Saul não. Saul mentiu, tentou dar um jeitinho, entendeu? Ele tentava dar um jeitinho, o pecado dele foi descoberto, viu da importância, a importância que Deus tinha com relação ao que ele, a palavra que ele deu a Moisés há 420 anos atrás, porque eles atacaram por trás o povo do Egito que saiu. 420 anos depois, ele dá uma ordem, ele dá o Senhor dos Exércitos, ele dá um decreto, vai lá e mata todo mundo. Pô, tu imagina, assim, criança, mulher de peito, deve ter sido uma coisa horrível, até para mim que estou acostumado com isso, deve ter sido uma coisa horrível. Você matar filhos para homem, mulher, criança, ou seja, você destruir tudo por quê? Porque lá atrás tem besteira, atacou os filhos de Israel por trás, indefeso, e isso não fica impune. Presta atenção, o Senhor me manda dizer aqui, para quem passou por isso, presta atenção, para quem passou por essa injustiça, Deus mandou falar com Maiara, mas eu já ia entregar o microfone e Deus falou comigo que tem mais gente. Olha só, para quem passou por essas injustiças, foram atacadas por trás, ou seja, pessoa te atacou por trás, traz para o teu dia atual, pessoas que te atacaram por trás, ou seja, te acusaram de algumas coisas, fazendo como se fosse tua caveira, logo no momento que você mais precisava, ou seja, que você estava cansado, fraco, destruído, triste, aborrecido. Olha só, um aviso a essas pessoas, um aviso para essas pessoas. Coisas vão acontecer a partir de hoje e vocês vão ver, assim como essas pessoas viram 420 anos depois, só que aqui era guerra, é totalmente diferente. O Senhor vai cobrar isso dessas pessoas, sabe por quê? Porque são pessoas que estão dentro do arraial, meu Deus. Obrigada. Sabe por que a cobrança vai vir rápida? Porque são pessoas que têm conhecimento disso aqui, ó. São pessoas que dizem que têm conhecimento disso aqui, mas não aplicam isso aqui. Não fazem a coisa certa. Não, olha só, o certo é certo, errado é errado. Seja filho, nora, seja quem for. O certo é certo. Herança ou legado? Legado. Para ser legado, o certo é certo. Então, pessoas passaram por esse problema aqui, foram atacadas por trás, em momentos que estavam fracos. Só que aqui foi na guerra, em Refidim. Para essas pessoas que estão falando, para que eu estou falando, para que o Senhor está mandando eu falar, são pessoas que conhecem isso aqui. A tua covardia não vai ficar impune, diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma semana abençoada. Que eu possa ter sido canal de bênção para todos. Glória a Deus. Aleluia. Sendo canal de bênção. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos abençoe também.
Tá bom? Amém. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia.